Graça e paz, meus queridos. E hoje, mais um momento aqui, no nosso quadro Ouvir e Agir, que é importante ouvirmos a palavra de Deus, mas é importante saber como podemos colocar em prática, viver essa palavra no nosso dia a dia, os exemplos que aprendemos na palavra de Deus, como colocar no nosso dia a dia. E hoje eu quero colocar aqui algumas lições para a vida. E claro, quando eu falo algumas lições, é porque nós temos muitas coisas que podemos aprender para aplicar em nossa vida. Então, eu quero colocar algumas lições aqui que podemos ver como, de que forma podemos viver isso, aplicar isso na nossa vida, para ter uma vida mais tranquila. Porque com tantas coisas que acontecem hoje, a gente fica agitado, a gente fica decepcionado, enfim, tantas coisas que aborrece, que entristece, e é bom a gente entender algumas coisas que podemos fazer para minimizar isso. E o texto que eu quero compartilhar é o de João, o evangelho que João escreveu, capítulo 5. João, capítulo 5. E esse texto de João, capítulo 5, vai falar do tanque de Betesda. Vou falar o quadro geral e a gente vai dar uma olhada no texto e ver quais lições que a gente pode tirar daqui. Em João capítulo 5, conta a história do tanque de Betesda, que ali havia 5 degraus, ali 5 lugares onde ficava muitos enfermos. O versículo 3 vai dizer que havia uma multidão de pessoas ali. Era muita gente enferma que ficava ali. E dentre essas pessoas enfermas havia um homem que já estava há 38 anos enfermo, estava ali também, porque havia essa lenda, e a gente vai falar em uma outra questão sobre a lenda de que descia um anjo naquele tanque e mexia as águas, e a primeira pessoa que pulasse ali era curado. E esse homem estava ali, esperando mexer as águas para que ele pulasse e fosse curado, como era de costume ali o pessoal nessa crença. Jesus aparece ali, vê esse homem, fala se ele quer ser curado, ele diz que sim. Na verdade ele reclama, né, que ele não consegue pular no tanque, mas Jesus mesmo assim o cura. E nós entendemos que esse homem, é possível que ele tenha cometido alguma coisa para estar nessa situação, porque no versículo 14, Jesus encontra com esse homem, porque quando ele foi curado, ele nem sabia quem era a pessoa que o curou. Que ele não estava olhando para Jesus, ele não estava com o foco em Jesus. E aí Jesus encontra ele e Jesus diz a ele, olha, não peques mais para que não aconteça a você coisa pior. Então é possível que esse homem tenha cometido alguma coisa, feito alguma coisa ruim, errada, para chegar nessa condição. Então não sabemos, a Bíblia não explica o porquê, mas alguma coisa ruim, alguma decisão errada, alguma atitude errada, não sei, algo errado ele cometeu, ele fez, ele provocou, para deixá-lo daquela forma, é possível, segundo o verso 14. Mas vamos para o texto, esse é o quadro geral, mas vamos para o texto de João capítulo 5. O verso 5 diz assim: achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar são? Essa é a pergunta de Jesus. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que, ao ser agitado a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Bom, então esse é o quadro, já contei aqui a história no geral, e nesses versículos você vê a situação que estava, como estava, e nós tiramos algumas lições daqui. A primeira lição que nós tiramos para a nossa vida desse texto, já até citei no começo,
que muitas coisas que acontecem em nossa vida é por conta de decisões, atitudes, algo que fizemos, ou atitudes que tomamos que não foram boas. Esse homem estava assim há 38 anos e nós entendemos no verso 14 que Jesus disse: você não peque de novo, não peques mais, para não acontecer algo pior. Então tem muita situação da nossa vida que acontece por conta das nossas decisões, decisões de coisas que decidimos, que fazemos, que não são boas, que são erradas, e isso pode gerar consequências ruins. Essa é a primeira lição que aprendemos. As nossas decisões, as nossas ações, as nossas atitudes geram problemas. Pode gerar coisa boa também, claro, depende das atitudes, depende das decisões que tomamos. Pode ser bom, pode ser bênção, mas também pode trazer consequências ruins, que foi o caso desse homem aqui. Então tome cuidado com as decisões, tome cuidado da forma que você se posiciona, tome cuidado com as suas palavras, tome cuidado com as suas atitudes, tome cuidado com os seus sentimentos, tome cuidado da forma que você trata os outros, tome cuidado da forma que você trata a sua vida financeira, tome cuidado da forma que você trata a sua vida sentimental, tome cuidado da forma que você trata a sua fé, a forma que você trata a sua comunhão com Deus. Porque tudo o que fazemos pode trazer boas ou más consequências. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que a família, os amigos, eles nem sempre seguirão a nossa agenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém colocava esse homem ali. Talvez amigos, alguém da família, colocava esse homem ali. Mas esse homem não conseguia chegar até o tanque para ser lançado ali primeiro que os outros. Porque a pessoa levava ele até ali, mas não ficava ali o dia inteiro com ele, esperando a água mexer para poder carregar ele e jogar no tanque. A agenda dos amigos, a agenda da família era até o tanque. Vamos deixar você aqui no tanque, e aí o restante é com você. Aí você dá um jeito de pular, dá um jeito de chegar até o tanque, dá um jeito de pular. Então, na vida, fique preparado para isso. Tenha essa consciência que nem sempre as pessoas vão acompanhar a tua agenda. Porque tem muitas pessoas que às vezes, puxa, ninguém me apoia. Eu estou aqui, olha a situação que eu estou vivendo. Eu não encontro apoio. Não, nós temos apoio. Mas muitas vezes esse apoio ele tem até um certo ponto, até um certo limite. Então não espere que as pessoas, que a família, que os amigos, que as pessoas próximas a você siga a tua agenda. Esse homem estava ali e não tinha alguém, colocavam ele ali, mas não tinha alguém que ficasse do lado dele para que no momento em que a água fosse agitada, ele fosse lançado na água. Entende? Então vai ter momentos da vida que vai depender de você. Vai ter momentos da vida que as pessoas vão te levar até certo ponto, vão te ajudar até certo momento, mas dali para frente, tem essa consciência, é com você. Ali, a partir dali, depende de você. Então não reclame, porque nem sempre as pessoas vão seguir a sua agenda. Espero que eu tenha sido claro. Outra coisa que aprendemos com a vida, outra lição para a vida, que você está cercado de pessoas não significa que você está cercado de amigos ou terá ajuda.
Você conhecer ou estar cercado de pessoas não significa que você está amparado, amparada. Porque no verso 3 desse texto, nós lemos o verso 5 em diante. Do verso 5 ao verso 8. Mas no verso 3 diz que ali havia uma multidão, muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas esse homem não tinha uma ajuda. Então, ter muitas pessoas em volta desse homem não garantia nada para ele. Você ter uma rede social cheia de amigos e seguidores, você ter uma família grande, ter muitos amigos, muitos conhecidos, muitos colegas na empresa, na escola, na faculdade, na igreja, muitos vizinhos, não significa nada quando você está precisando de ajuda. Isso não significa nada. Você pode ter muitos seguidores, pode ter muitas pessoas ao seu redor, mas isso não garante que você vai ser amparada na hora que você precisa. Tenha essa consciência. Não espere das pessoas que te cercam. Talvez elas estão também ali por um interesse. É o versículo 3. Todos que estavam ali, uma multidão que estava ali, todos tinham o seu interesse. Ninguém estava ali porque era um amigo do outro. Ninguém estava ali porque estavam em comunhão. Ninguém estava ali porque estavam em uma festa. Não, cada um tinha o seu interesse. Então, ser cercado por pessoas não significa que você vai ter amparo quando você precisar. Quando você necessitar de ajuda, não significa que você terá ajuda. Guarde isso para a sua vida. Guarde isso como lição para a sua vida. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, que esse homem ele reclama para Jesus. Quando Jesus chega e fala, olha, você quer ser curado? Ele fala, Jesus, aliás, ele não sabia que era Jesus, né? Ele fala, olha, eu queria, mas não. Quando eu vou pular, alguém pula antes de mim. Eu não consigo pular no tanque. Sempre alguém pula antes. Ele fala isso aqui no verso 7. Ele fala, olha, eu não consigo. Eu queria, mas não consigo. Você quer ficar são? Eu consigo ficar. Porque sempre vai alguém pular antes. Sempre vai alguém antes de mim. Mais uma lição para a vida. Na corrida, no momento em que você precisa, no momento que você está buscando algo para si, para você, não quer dizer que você vai alcançar, que você vai sempre estar na frente. Porque na vida sempre tem alguém que pode estar antes, que pode estar na frente de nós. Você nunca vai ser sempre o primeiro, sempre o conquistador, sempre a pessoa que consegue. Poxa, mas eu estou precisando e eu não consigo. Porque as pessoas conseguem e eu não. Poxa, eu estava precisando. Eu olho para um, ele conseguiu, olho para o outro, conseguiu, e eu aqui. A vida é assim. Na vida, todos estão correndo. Você está correndo. Mas isso não significa que você vai chegar primeiro. Porque na vida, sempre vai ter alguém que vai chegar antes de você. Isso é muito possível que aconteça. Então, se você entende isso, você não vai ficar frustrado, frustrada, olhando para os lados e reclamando, puxa, eu não consigo chegar. As pessoas conseguem chegar e eu não. As pessoas conseguem atingir os seus objetivos e eu estou aqui, 38 anos lutando aqui, deitado, enfermo e não consigo chegar até o tanque. Não consigo atingir o meu objetivo, conseguir o meu milagre. E sempre tem alguém que consegue e eu não. A vida é assim. Sempre vai haver pessoas que vão conseguir de alguma forma. E parece que a gente meio que vai ficando para trás, sabe? Parece que a gente vai se distanciando. Então,
Pense nisso na vida. Às vezes, nem sempre você vai chegar primeiro. Mas isso não quer dizer que você não continue tentando. Outra coisa que aprendemos, estamos caminhando para o fim. Há muitas lições, eu estou passando algumas. Mas outra coisa é foco. Esse homem, ele estava focado tanto no tanque. A fonte dele, a esperança dele era só o tanque. Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? Quer ficar são? E ele reclama: eu queria chegar até o tanque, eu não consigo. Jesus não estava perguntando se ele queria pular no tanque. Jesus não estava perguntando se ele era o último ou não. Ele estava dizendo: você quer ficar curado? O problema é que a gente fica mirando, focando só em uma solução e a gente não percebe que existem outras alternativas na vida. E parece que a gente fica patinando. Tem muitas pessoas que não vencem na vida porque fica só focando em um ponto. Olhe para o lado, olhe para trás, olhe para os lados. Tem outras alternativas que de repente você não está vendo. E são caminhos que vão fazer com que você conquiste, você chegue. E quando eu falo de alternativas, de caminhos, eu não estou falando de cristianismo, de evangelho não, tá? Que só existe um Deus, uma só fé, um só Senhor. Tá? Eu não estou falando de cristianismo não, tá? Quando eu falo de outros caminhos, eu estou falando da fé. Quando eu falo de outras alternativas, outros caminhos, eu estou dizendo de oportunidades da vida. Entenda bem isso. Há outras oportunidades na vida, há outras formas de você alcançar aquilo que você quer. Pare para pensar, porque tem pessoas que só acham que só vão conseguir se fizer dessa e daquela forma. Examine, procure, estude, veja outros meios. É possível que você encontre outros meios de conseguir aquilo que você quer, de chegar onde você quer chegar. Claro, busque a Deus e peça direção a Ele. E a última lição que podemos tirar aqui, que mesmo em meio a tudo isso que eu acabei de colocar aqui, e esse homem focado ali, achando que a solução dele só viria do tanque, não viria de outra maneira, de outra forma, a solução dele era o tanque, mas existe uma coisa em que temos que nos apegar, que é graça. Se chama graça. Graça de Deus. Porque em meio a tudo isso, Jesus poderia falar assim: você não consegue pular no tanque? Então tá bom. Sabe o que aconteceu? Mesmo ele esperando que o milagre dele viesse do tanque, a esperança dele estava no tanque, Jesus ainda fala: fique curado, seja curado. E ele foi curado. Isso é graça. Ele não aguardava Jesus, ele não esperava que ele fosse curado por Jesus. Mas isso se chama graça. Ele alcançou. Ele não teve fé em Jesus. Ele não ficou ali: Jesus, me cura, como o cego Bartimeu. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor. Não. Ele achava que o tanque iria resolver. Mas Jesus resolveu. E ele nem creu, ele nem buscou. Mas a graça está aí. A graça está para todos. Olhe para o céu. Faça uma oração. Você acha que não tem jeito, você acha que não tem esperança, mas existe uma coisa que te espera, que está aberto para você. E isso é a porta da graça. A graça, a porta da graça está aberta para você. Ore a Deus, busque a Deus, faça uma oração. Com certeza, algo diferente vai acontecer. Não sei o que, mas vai acontecer. Porque Deus é bom, é maravilhoso, é gracioso. E Ele deixa a porta da graça aberta para você. Eu espero que essas lições
você coloque em prática e tenha te ajudado de alguma forma e te dê alguma orientação. Em algum outro momento nós poderemos citar outras lições para a vida, mas fique com essas lições que eu acredito que já vai acalmar o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você tenha bênçãos, graça sobre a sua vida, a misericórdia de Deus sobre você, e você possa buscar ao Senhor, e você possa servir ao Senhor com alegria, porque Ele tem muitas coisas maravilhosas para a tua vida. Até a nossa próxima reflexão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.